Nicoleles, vamos começar do começo. O que é exatamente o que chamamos de inteligência artificial? Eu fiquei muito feliz algumas semanas atrás quando o Noam Chomsky publicou um editorial no Guardian da Inglaterra usando a mesma expressão que eu uso há alguns anos, porque ela não é nem inteligente nem artificial. Esse é um dos maiores produtos de marketing jamais criados na história da humanidade, nos anos 50, quando um grupo de matemáticos, estatísticos, cientistas da computação que estava surgindo, precisava convencer o Departamento de Defesa americano, o Pentágono, que eles podiam criar máquinas inteligentes. Esse nome foi criado e ele virou uma tentativa, quase que uma religião, uma igreja. Eu hoje chamo de um culto, tentando transmitir o credo, o evangelho de que nós, seres humanos, vamos ser suplantados por coisas que nós estamos criando, máquinas, que vão ter a capacidade de exibir comportamentos inteligentes. Ocorre, porém, a inteligência é uma propriedade de organismos. Ela depende de um processamento analógico, não digital. Ela não é gerada por sistemas digitais. Porque entre 0 e 1, o cérebro humano e de qualquer animal preenche todo o espaço entre esse 0 e 1, que é algo que um computador não consegue. Mas o nome pegou, como toda boa campanha de marketing, e curiosamente, no meu último livro, eu pus uma manchete do New York Times dos anos 50, final dos anos 50, Marinha, em 2 semanas, receberá seu primeiro computador inteligente. Marinha americana, Eles estão esperando até hoje, porque não veio ainda, mas foram bilhões e bilhões investidos numa fantasia, O que a inteligência humana é capaz de fazer que a inteligência artificial não o é e jamais será? Criar. Nenhum sistema digital cria. Nenhum sistema digital inova. Nenhum sistema digital poetiza. Nenhum sistema digital cria do nada algo completamente revolucionário. Ele simplesmente imita, ou ele, como eu acabei de dizer, ele compila tudo aquilo que foi produzido pela mente humana e gera um relatório estatístico que consegue nos enganar, como o Alan Turing já tinha previsto nos anos 30, porque todo mundo lê só a primeira metade da tese do Alan Turing, ninguém lê a segunda metade, onde ele diz que certas coisas seriam impossíveis dos sistemas digitais serem feitos. Para isso, ele precisaria chamar um oráculo para tomar decisões. E esse oráculo era um ser humano. Agora, de alguma maneira, o processo de criação humana ele tem como base uma síntese do conhecimento passado acumulado. Sem dúvida. Quando a gente utiliza, e aqui vou fazer uma pergunta do senso comum, de um leigo, a brincadeira mais usual das pessoas agora é o chat GPT. Você coloca ali um tema, uma certa embocadura que você quer dar ao tema, e na sua frente surge um texto. Esse texto não é uma criação? Embora baseado numa compilação? Não, na realidade ele é um grande plágio. Ele é um plágio que compila múltiplos textos que já existem, ou múltiplas ideias que já existem, ele mistura, E as universidades americanas se reuniram há 2 semanas ou 3, os reitores das grandes universidades americanas, para criar mecanismos de defesa contra a trapaça dos alunos e até dos professores em gerar relatórios ou lição de casa feitas pelo chat GPT. Quando eu vejo o chat GPT, eu fico pensando como eu podia ter sido um bom aluno de química se tivesse GPT na área, na época. Por outro lado, você seria um péssimo aluno de filosofia, Porque o chat GPT, quando confrontado com perguntas existenciais, falha miseravelmente, porque ele nunca existiu. Ele nunca experimentou o que é ser um ser humano, ou viver como um ser humano, com todos os prós e contras, hoje em dia mais contras, Mas, na realidade, todo esse papo, esses desenvolvimentos tecnológicos, eles fazem parte de uma ideologia. É uma ideologia de tentativa de substituição do trabalho humano e desvalorização do trabalho humano. É o que está por trás do Big Tech.
né? O Big Tech tem o sonho, a utopia de produzir lucros ilimitados com custo zero, né? Você produz lucro ilimitado quando você não tem custo, né? E o maior custo da produção, como todos nós sabemos, é o trabalho humano. As pessoas vêm falar, nossa, mas o computador hoje ganha de um jogador de xadrez campeão do mundo. Claro, porque o computador... A máquina que venceu Kasparov foi a primeira máquina de inteligência artificial? Bom, é o que eles gostam de dizer que foi, mas o próprio Kasparov ganhou 4 vezes da máquina, né? Então, o que é interessante é que quando você tem regras fixas, como um jogo de xadrez, onde né, as normas são absolutamente... É um jogo algorítmico. É um jogo algorítmico, tá? A grande vantagem dos computadores é que em cada jogada eles podem revisar todas as jogadas que foram feitas semelhantes num tempo muito mais rápido do que o cérebro do Kasparov. Então é quase um milagre. Aliás, é um milagre que ele ganhou 4 vezes. Né? E ele mesmo fala, né, que nem os programadores da IBM tinham ideia como é que ele tinha ganho. Né? Não tem ideia, porque o que o Kasparov tem a mais é não computável. Isso é algo que ele dizia que ele fez um jogo contra o senso comum. Exatamente. Seja, ele fazia jogadas que eram, em tese, as piores possíveis. Ele derrotou a máquina. Ele levou o Deep Blue à loucura, porque ele fazia jogadas que não tinham nenhuma previsão na história do xadrez, porque o cara é genial. E o cara conhece todas as jogadas, todavia, ele funciona, o cérebro dele é 120 metros por segundo, a condução, né, de velocidade máxima, e o computador funciona à velocidade da luz. Né? Então, era meio cruel. Agora, quando você pede para esses sistemas digitais atuarem em problemas não computáveis, que os matemáticos sabem muito bem, são aqueles que não podem ser reduzidos a uma fórmula matemática ou ao algoritmo, eles falham miseravelmente. Uma criança de 10 anos, 5 anos, dá um banho neles. Né? E esse é o grande problema, porque os grandes atributos da mente humana, intuição, inteligência, empatia, solidariedade, são todos não computáveis. Eles não são reduzíveis a um algoritmo digital. E isso que é o desespero dos cientistas da computação, porque quando você entra em disputas, né, nós, neurocientistas, com os caras, e você chega para eles e fala, tá bom, me programa aí, beleza. Aí o cara fala, me dá o algoritmo que eu programo. Eu falei, não existe. Você nunca vai ter um algoritmo. Então ele vira para você e fala, então não existe. Então a beleza não existe. Eu falei, como não? Como é possível você negar um sentimento que não só 108 bilhões de seres humanos, que é o número, né, dos nossos compatriotas que existiram nos últimos 100 mil anos, experimentam a sensação de beleza, ou de qualquer outra coisa, amor, tristeza, ódio, mas se você não der o algoritmo, os caras falam que isso não existe. E é esse o mundo que esse pessoal, essa distopia que eles têm na cabeça, entendeu? Para, é possível imaginar que a inteligência artificial venha receber algum tipo de modelagem matemática que estabeleça beleza, felicidade, tristeza? Não, tem uns doidos que já falam isso. Tem caras que dizem, não, nós encontramos o algoritmo do amor, tá? Vamos pôr no Tinder agora, e você vai lá e responde as perguntinhas e te classifica qual é o seu, né, o seu ranking, porque hoje tudo é ranqueado, né? Até mesmo as obras de arte. E eu sempre conto essa história porque ela é muito interessante. Eu estava num encontro em Barcelona e um pesquisador espanhol demonstrou no meio do encontro um software que produzia sinfonias que soavam como Mozart. E era realmente, eu gosto de Mozart, o cara tocava o barato e falava, não, foi o Mozart. Não há dúvida nenhuma. E todo mundo espantado, porque evidentemente era o computador compondo coisas que soavam como Mozart. Aí eu falei, por favor, pede para ele compor uma música dos Beatles. Aí o cara virou, não dá, porque o banco de dados é só Mozart. Eu falei, esse é o meu ponto. Entendeu? Se você pedir para um sistema desses que foi treinado apenas com um conjunto finito de obras de um único, vamos lá, Van Gogh, ele nunca vai produzir um Picasso, e vice-versa. Então, o que é a alternativa que eles sobram ao pessoal? Nicolás, desculpa te interromper, mas o Picasso, propriamente, só era capaz de produzir o Picasso, e o Mozart só era capaz de produzir o Mozart. Essa pergunta é muito comum e eu já respondi elas várias vezes. Vários compositores famosos, inclusive o Verdi,
quando começaram a surgir concorrentes, porque o Verdi tinha uma forma de compor ópera que era dele. Aliás, ele inaugura a métrica musical. Exatamente. Ele que faz, o que é o mais impressionante, tanto nele como no Wagner, é que esses caras compõem com piano. E só 2 semanas antes da ópera, né, inaugurar no La Scala, o Verdi tinha acesso ao coral, aos cantores, à orquestra, mas tudo saía da cabeça dos caras com pianinho, né? O Verdi desenhava além de compor, né? Exatamente. Porque para cada pedaço do que ele compunha, ele já tinha uma cena. De certa maneira, eu não sou um músico profissional, longe disso, eu gosto muito de ópera, mas o que eu ouvi na Itália é que o Verdi criou uma arquitetura musical para as óperas, tá? Ele tinha tudo isso, né? Era uma espécie de fórmula, mas era uma fórmula de um gênio, né? De um cara. Agora, o Verdi compunha outros tipos de música, e se você pedisse para o Verdi compor, e ele compôs um Requiem, ele compôs sinfonias, se você pedisse para o querido Verdi compor outro tipo de música, ele seria capaz. Ele seria totalmente capaz e ele faria inovações como o Puccini fez, como, né, outros músicos clássicos eram capazes de fazer. Um sistema digital, se você travar ele nunca mais faz mais nada do que aquilo que ele foi treinado para fazer. A computação quântica não pode extrapolar esses limites? Ela extrapola no engine, no motor computacional, só que o output passa por um sistema digital. E nesse momento que você passar por um sistema digital, você volta às restrições que o Turing criou para a lógica digital. O Alan Turing que definiu tudo isso, né, no trabalho teórico dele. Eu digo que o nosso cérebro e o cérebro de todos os animais são computadores orgânicos. Eles funcionam usando o tecido, a massa orgânica para computar. É que nem uma régua de cálculo, que você deve lembrar, né? Porque nós sofremos a tortura de ter que usá-la, né? A régua de cálculo, para você extrair o logaritmo, você tinha que arrastar o pedacinho da régua para achar a resposta. O cérebro faz algo parecido, mas com o tecido dele. Ele literalmente computa com a matéria orgânica que lhe forma, tá? E isso nenhum computador artificial é capaz de fazer até hoje. E eu não acredito, sinceramente, eu publiquei em 2015, com um matemático suíço, Ronald Sicurel, uma monografia onde a gente acredita piamente, vários autores concordam, que nós demonstramos um teorema em que é impossível a reprodução de um sistema orgânico através da lógica digital, né?